Bom, pessoal, boa noite. Vamos para a nossa terceira aulinha aí de Direitos Humanos, né? Que vem aí para vocês para a prova da Polícia Militar, mas pode ser aproveitado para qualquer curso, para qualquer concurso de carreira policial, né? Polícia Civil, Polícia Federal e tal. Então Direitos Humanos. E aí, na aula passada a gente parou nos casos de inelegibilidade, né? E sufrágio ativo, sufrágio passivo e o sufrágio, que é o direito de votar e de ser votado. Beleza? Eu falei para vocês também que o voto não é o direito, o voto é o instrumento que garante o direito de votar e ser votado. Beleza? Aí eu falei sobre os casos previstos na Constituição Federal de inelegibilidade. Aí a gente viu aqueles absoluta e relativa, né? Absoluta, os inalistáveis, que nós vimos lá, né? Quem são inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos. E tem o caso também do analfabeto, que não pode se candidatar. Isso é bem óbvio, né? Porque o deputado ele é responsável por fazer leis, vereador e tal, o legislativo. Então como é que o cara vai fazer uma lei se ele não sabe ler e escrever? Aí fica complicado. Então, o analfabeto ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Beleza? Tanto é que o voto e o alistamento eleitoral para ele é facultativo. Falou? Aí nós vimos lá nas inelegibilidades relativas. Por motivo funcional, né? O caso, por exemplo, de duas eleições seguidas, né? Isso para o chefe do poder executivo. Lembrando que o legislativo no Brasil ele pode se candidatar e ganhar quantas vezes a nossa jumentice deixar. Beleza? Bom, no caso também nós vimos o grau de parentesco, parente até segundo grau, que nós vimos também em direito constitucional. E por último, o caso do militar, né? Tem a questão do cônjuge, né? Que aí parente de primeiro grau, parente de segundo grau, etc. O caso do cônjuge a gente viu lá em direito constitucional. O cônjuge, marido e esposa, não é parente. Isso é uma boa notícia, maravilhosa por sinal, né? Não é parente. É muito pior do que isso, é uma coisa só. Por isso que sogra é parente de primeiro grau. Isso é uma infelicidade, mas é a verdade, né? E tanto é que se você separa, a sogra vai continuar tendo esse reflexo, né, de parentesco para sempre. Ou seja, existe ex-esposa, existe ex-marido, mas não existe ex-sogra. Então se você não casou, pense direitinho, filho. A hora é essa. Beleza? Bom, os casos de inelegibilidade. A questão do militar nós vimos também. A questão do militar nós vimos se ele tem menos de 10 anos e mais de 10 anos, beleza? Boa noite. Então, se ele tem menos de 10 anos, ele deve afastar-se do cargo, né? Se ele tem mais de 10 anos, ele deve ser agregado pela autoridade superior, né? E se eleito, será colocado na inatividade após a diplomação. Não é posse, é diplomação. Beleza? Foi isso que a gente terminou na aula passada. Revisãozinha rápida. E agora a gente começa com os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. E como eu sempre falo, a galera cria meio que uma versão dessa matéria, não sei porquê. Quer dizer, eu até sei. Por causa dos programas policiais, né? Tipo, os programas do Datena, da vida e tudo mais. Boa noite. Que lá ele fala que os direitos humanos é um absurdo e tal. E ele está no direito dele. Boa noite. Ele está no direito dele de defender a ideia. Só que os direitos humanos da televisão não são os direitos humanos daqui. E não são os direitos humanos da prova. Por isso que eu sempre falo, não leve sua opinião para a prova. Beleza? Então, a dignidade da pessoa humana, você vai encontrar isso aqui no artigo 1º da Constituição Federal de 88, nos fundamentos. Estão lembrados? Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, o famoso sócio diva plu. Beleza? A dignidade da pessoa humana, e eu falei para vocês também, inclusive quando nós estávamos estudando direito constitucional, que a dignidade da pessoa humana pode vir na sua prova sendo cobrada da seguinte forma. A dignidade da pessoa humana possui o mais alto valor axiológico. Beleza? Possui o mais alto valor axiológico. Axiológico, parece até nome de remédio, né? Axiológico.
Beleza? Possui o mais alto valor axiológico. O que isso significa? O maior grau de importância. Boa noite. Beleza? A dignidade da pessoa humana. Dentro do texto constitucional, também lá no artigo 1º da Constituição dos Fundamentos da República Federativa do Brasil. Pessoal, lembrando que direitos humanos. Então, olha só. A dignidade da pessoa humana, como eu estava falando, possui o mais alto grau de importância. E direitos humanos e direito constitucional na Constituição Federal, muitas vezes vai vir na sua prova questões muito parecidas. Você não vai saber se é questão de direitos humanos ou questão de direito constitucional, a não ser que a prova venha separadinha por matéria. Que às vezes acontece como algumas bancas, como é o caso da IBAD, IBFC e por aí vai. Beleza? Vamos lá. Quando eu falo da dignidade da pessoa humana, e a gente já falou dos fundamentos, eu posso falar, por exemplo, aqui, dentro dessa dignidade, sobre a súmula vinculante número 11. A súmula vinculante número 11. Do que trata a súmula vinculante número 11? Isso foi uma pergunta, viu? Interrogação. Uso de algemas. Beleza? A súmula vinculante número 11, ela trata do uso de algemas. Quando é que nasceu essa discussão? Quando a Polícia Federal começou há alguns anos com as operações para combater a corrupção no Brasil, era comum pessoas importantes, de alto gabarito, ou até pessoas do legislativo, deputados, senadores, serem presos. E era comum o uso da algema, fazia parte da operação policial, era comum e normal. Beleza? Bem normal isso. O que acontecia? A Polícia Federal chegava na casa lá do doutor fulano de tal e dizia: doutor, o senhor está preso, nos acompanhe, né? Algema no cara. Era muito comum, nas imagens que apareciam nos jornais, tipo Jornal Nacional, etc., o deputado sair preso e ele colocava o terno em cima das mãos, né? Para esconder as mãos algemadas, porque era vergonhoso para ele. E aí, o STF foi chamado a discutir essa situação. Se uma pessoa ser presa e com uso de algemas, isso não feria a dignidade da pessoa humana, porque você estava constrangendo a pessoa e tudo mais, até porque a própria Constituição Federal diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado, de sentença penal condenatória. Então, presume-se que o cara é o quê? Inocente. Então, o bichinho, coitadinho, inocente, não podia mais ser algemado. Então, o STF editou a súmula vinculante número 11, que trata do uso de algemas. Que o uso de algemas, no caso do Brasil, ele vai ocorrer em dois casos, né? Dois casos. Quais são os casos? Então, se houver risco de fuga, né? Risco de fuga, risco iminente de fuga, boa noite. Risco de fuga ou, boa noite, para a integridade, né? Para a integridade física. Integridade física, tanto do preso quanto dos agentes de segurança. Agentes de segurança. Ou seja, é para preservar a integridade física do cara ou dos próprios agentes. Então, o uso de algemas só nesses dois casos, se houver risco iminente de fuga ou perigo mesmo para a integridade física do preso ou dos agentes de segurança, tá? Ele mesmo pode se machucar. Aí o que acontece? Hoje, o uso de algemas no Brasil é regra ou é exceção? Galera, vamos combinar o seguinte, que eu deixo no ar, assim, no ar, uma interrogação. Pô, como eu sou um cara, né, carente, eu gosto de interagir com a galera. Beleza? Então, o uso de algemas hoje no Brasil é exceção. E é nessa hora que eu acho importante o estudo dos direitos humanos. Principalmente provas, no que se refere a provas. Porque é o que eu falo, a galera leva para a prova a opinião. E é como eu sempre digo, a minha opinião não interessa. A minha opinião e um monte de bosta é a mesma coisa.
Por isso que eu não quero a opinião de vocês e não quero que você leve a sua opinião para a prova. Eu vou dar um exemplo clássico. Eu estava uma vez no aulão, dando aula sobre esse mesmo assunto. Tinha lá um público de mais ou menos ali umas 150, 180 pessoas. Isso aí eu fiz análise na hora. Havia uma questão lá que falava sobre o uso de algemas. Olha só onde eu vou chegar com isso, sobre o uso de algemas. A questão dizia o seguinte, que no caso de uma audiência de custódia, no órgão da justiça, audiência de custódia, ou está no fórum na frente do juiz. Aí diz assim, a questão era mais ou menos assim, a situação hipotética. Se o cara é preso, o cara é um preso e está na frente do juiz, dentro de um fórum, então não tem para que ele estar algemado. Não algema o cara. A questão dizia o seguinte, já que ele está no fórum, está perante o juiz, em respeito à dignidade da pessoa humana, ele não vai ficar algemado. Aí todo mundo pensou assim, porque no Brasil os direitos dos manos protegem os bandidos, é assim mesmo. E aí, certo ou errado? Aí todo mundo, certo. Eu digo, não, está errado. Por que está errado? Porque se ele preencher um desses requisitos aqui, se houver risco de fuga, ele de dentro do fórum não pode fugir, não? Pode. Ele não pode gerar um perigo à integridade física dele e de quem está dentro do fórum? Pode. Então pode usar algema no cara? Pode. O que foi que aconteceu? A galera levou opinião pessoal para essa questão. E aí se ferra. Por isso que eu digo direitos humanos, para a prova é uma coisa, na prática é outra. Beleza aí? Dúvidas até aqui? Não, né? Bom, vamos avançar aí dentro da dignidade da pessoa humana, né? Já estava esquecendo. Tem uma observação aqui sobre o uso da algema. Isso aqui vincula, tá? Vincula. O uso de algemas vincula a administração direta e indireta. Beleza, galera? Essa súmula vinculante, ela vincula toda a administração direta e indireta. Ou seja, isso aqui é uma obrigação para toda a administração pública o respeito ao uso de algemas. Ok? Mas é a Polícia Federal. Polícia Federal, que é a polícia exclusiva da União. Polícia Judiciária exclusiva da União. Os caras são punk. Mas eles podem sair por aí algemando todo mundo? Não. Não pode algemar nem a mim, nem a vocês. Se não houver esse risco de fuga ou perigo para a integridade física sua, do próprio preso ou dos agentes de segurança. Beleza aí? Dúvidas até aqui? Não, né? Vamos avançar. Vamos falar sobre o direito à vida, que é outro direito importantíssimo dentro dos direitos humanos. Tá? Então, vamos lá. Direito à vida. Direito à vida. O direito à vida, de acordo com os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e a própria Constituição Federal de 88, não quer dizer, não significa apenas estar vivo. Não é o mero direito de estar vivo. Beleza? A dignidade da pessoa humana ela vai estar atrelada a vários direitos. Por exemplo, um deles, a proibição da eutanásia. Proibição da eutanásia. Eutanásia. Beleza. Proibição da eutanásia no Brasil está atrelado diretamente ao direito à vida. Ou seja, um médico está com uma pessoa internada no hospital e essa pessoa está em estado vegetativo e não tem mais recuperação. Ou está em estado terminal de câncer, está em coma, por exemplo. Aí vem a família e diz assim, doutor, a gente fez aqui um documento, né, que nós autorizamos você a desligar os aparelhos para acabar com o sofrimento dessa pessoa. E ela tem 100 anos, né, já deu o sofrimento, então o senhor vai lá e desliga para ter uma morte menos dolorosa. Eu pergunto, isso é permitido no Brasil? Mesmo se o médico assinar esse documento que livra ele de qualquer problema com a justiça? Não, mesmo assim, é vedada a eutanásia no Brasil.
O médico pode até responder por homicídio privilegiado, né? Privilegiado, quando tem uma relevante valor social ou moral. Ele vai ter redução de pena, mas ele ficar isento? Não. Beleza? Outra questão atrelada direto ao direito à vida também é a proibição na comercialização, da comercialização de órgãos humanos. Vedada a comercialização de órgãos humanos, tá? Ou proibição da comercialização de órgãos humanos, está atrelado diretamente ao direito à vida. Tanto é que a Constituição ela permite que os órgãos sejam doados, mas você não pode vender. Você tem 2 rins, você pode vender um? Não, porque o rim está atrelado diretamente à sua vida. E uma das características dos direitos humanos é a inalienabilidade, ou seja, você não pode colocar à venda. Beleza aí? Outra atrelada à vida, integridade física e moral. Integridade física e moral. E aqui, nessa integridade física e moral, vai estar, por exemplo, direitos dos presos, né? Os presos não podem ter a sua integridade física e moral ferida. Não pode, tá? Não pode ter a sua integridade física e moral violada. Por isso que a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, veda, por exemplo, as penas de trabalho forçado. O cara não pode trabalhar forçado em nenhum presídio aqui no Brasil. Ah, professor, mas eu não concordo. É como eu sempre falo, eu não quero essa opinião. Ah, não concorde, continue não concordando, mas não leve isso para a prova. Beleza? E a proibição das penas, né, como eu já falei. Então, no Brasil, vai estar atrelado o direito à vida a proibição de algumas penas. De algumas penas. Essa proibição de algumas penas, a gente encontra lá no artigo 5º, inciso 47. Inciso 47. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim que se escreve o 47. Se eu errei, não tem problema, depois você procura lá no texto constitucional. Beleza? Artigo 5º, inciso 47. Então, proibição de algumas penas. Quais penas? Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, conforme o artigo 84. Né? Pena de morte. Perpétua. Cruéis, não é isso? Ah, professor, eu queria que os presos apanhassem todos os dias no presídio. Não pode. Ah, professor, mas devia. Não pode, filho. Por quê? Porque não. Beleza? Cruéis, morte perpétua, cruéis. Banimento. E trabalho forçado. Beleza? Trabalho forçado. Tá? Lembrando que a pena de morte lá tem o salvo em caso de guerra declarada, tá? Então, também vai estar atrelado diretamente ao direito à vida aqui dentro de direitos humanos. Banimento é a expulsão do país. Vamos lá. Banido. Vamos lá. Brasileiro nato não pode ser banido. Ponto. Mas o estrangeiro pode ser banido do território nacional. Sem problema nenhum. Pode ser expulso do território nacional. Também sem problema nenhum. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas?
Não, né? Posso avançar? Posso apagar esse lado aqui? Bom, ainda está atrelado ao direito à vida a questão do aborto. Então, a gente vem para cá. Aborto. Entenderam? Beleza? Aborto. Aborto. O aborto no Brasil, em regra, o aborto no Brasil, em regra, é crime, tá? Regra. Aborto no Brasil está atrelado também a esse direito à vida. Tanto é que o Pacto de São José da Costa Rica, ele fala sobre o direito e a proteção da vida. E a proteção da vida, ela se dá a partir da concepção e não do nascimento. E a banca pode brincar isso aí. Da concepção. Ou seja, a mulher está grávida, aquele bebezinho ali já tem direito à vida garantia. Boa noite. Então, o aborto está também atrelado ao direito à vida. Como eu falei, a mãe, ela está grávida, essa criança já tem direitos garantidos, como, por exemplo, o direito à vida. Tanto é que a licença maternidade, que é garantido constitucionalmente lá nos direitos sociais, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a licença maternidade, ela não é uma licença maternidade apenas para a mãe. Não é só porque a mãe ficou grávida ou porque ela está no período de resguardo e tem que se recuperar. Na verdade, é para a garantia, inclusive, da vida da criança, amamentação, etc. Beleza? Então, aborto no Brasil, em regra, é crime. Tá? Em regra, é crime. Mas, obviamente, se tem a regra, tem a exceção. Tá? Então, qual vai ser a exceção? A exceção, nós temos duas exceções aqui no Brasil. Nós temos a exceção em caso de estupro, que é conhecido como aborto sentimental. Aborto sentimental. E temos o caso do aborto necessário. Pessoal, lembrando que o aborto é um crime contra a vida, tipificado no Código Penal. Beleza? E o aborto necessário. Como eu falei antes, o aborto no Brasil, ele é um crime contra a vida. Beleza? O aborto no Brasil é um crime contra a vida. Como eu falei, na regra ele é crime. A exceção, nós temos dois tipos. O aborto sentimental e o aborto necessário. É possível abortar no Brasil, sim ou não? Sim. Beleza? O aborto sentimental é em caso de estupro. A mulher foi estuprada e, fruto desse estupro, ela engravidou. Esse é o aborto sentimental. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, para o médico realizar esse aborto, ele precisa da autorização da mãe. Beleza? Ele precisa da autorização da mãe ou do responsável. O aborto necessário é quando há risco de vida ou risco de morte? Risco de morte? Mas eu vou botar de vida. Por quê? Porque a língua portuguesa aceita os dois. E os dois querem dizer a mesma coisa. Então você já aprendeu isso hoje, que é a mesma coisa. Beleza? Risco de vida e risco de morte, os dois estão certos. A gente aprende aquela lenda que risco de vida é risco de ficar vivo, né? Não, mas tá errado. Risco de vida é o risco de perder a vida. Aí você pensou, porra, professor, você é foda. Por que eu falei isso? Para me mostrar. Só isso. Beleza? Mas tanto faz risco de vida como risco de morte. Nesse caso do aborto necessário, eu preciso da autorização da mãe? Não. Ela pode estar em coma, por exemplo. Você não precisa da autorização. Se ela está em coma, entre a vida e a morte, você vai fazer o quê? Mas a gente vai fazer o quê? Vai ficar, não, peraí, deixa ela acordar, que eu preciso saber e tal. Não, ele já pode realizar o aborto, sem problema nenhum. Tá? Oi. Se pode ser uma linha direta? No caso, se for aborto necessário?
Ah, se ele precisa de uma autorização, vai precisar. A justiça vai ter que interferir. Sim, porque aí, como é que vai provar? Né? Porque de repente a mãe está grávida. Aí chega lá e diz, ah, eu fui estuprada, olha só, eu quero abortar. E aí? Não, assim, ela faz quem está correndo aqui, não precisa necessariamente dar entrada. Ah, tá. Os trâmites legais como funciona, sinceramente eu não sei. Mas tem que ter uma participação, sim, judicial. Porque... Assim, que na prova dizendo, ah, o juiz pediu autorização para o aborto sentimental, mas a mãe não autorizou. Aí o médico... Eita confusão. Pera aí. Vamos lá. Pera aí. O médico pediu uma autorização para a mãe. Oh, desculpa, o médico pediu autorização judicial. O médico ou a família, É. Aí o juiz autorizou. Só que a mãe não aceitou. Não aborta. Não aborta. Por quê? Está atrelado ao direito à vida. Lembrem-se de uma coisa. A dignidade da pessoa humana possui o mais alto valor. Então isso é independente de decisão judicial. Ah, minha filha, quero saber não. Você vai abortar porque está aqui o papel. Não. Isso é uma decisão dela, da mãe. Beleza? Oi? Não. O aborto. Ah, porque tinha uma questão de vida, né? Veja aqui o exemplo da colega. Real, né? Real. Uma menina de 12 anos. 12 anos é o quê? Menor incapaz. Né? 12 anos. Foi estuprada e desse estupro engravidou. Então, é um aborto sentimental, sim ou não? Sim. E aí houve autorização judicial para abortar. Só que esse aborto poderia gerar a morte da menina de 12 anos. O que foi que a médica fez? Não abortou. Não abortou. Por quê? Acima de qualquer decisão judicial está atrelado o direito à vida. E a vida, ela tem que ter essa proteção especial. Acima de qualquer outra coisa. Acima de qualquer patrimônio. Pode ser um patrimônio de R$1 bilhão. Se tem uma vida envolvida, a vida vale mais. Entenderam a ideia? Massa. E como eu estava falando, tem um terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Isso. Que isso daqui é uma ADPF. ADPF. É a ADPF 54, tá? ADPF 54, que trata do bebê anencefálico, né? Ou anencéfalos. Anencéfalos, que nascem, crianças que nascem sem o cérebro, só a caixa craniana. Ele não vai sobreviver, essa criança. Aí o médico está autorizado a abortar? Sim, mas ele precisa da autorização da mãe. Porque tem mães que por uma convicção filosófica ou até religiosa querem levar a gravidez até o fim. E isso tem que ser respeitado, porque também está atrelado à dignidade da pessoa humana. Beleza? Olha só, eu acho que eu falei para vocês na aula passada sobre um ex-ditador da Espanha no início dos anos 40, que separava filhos, bebês recém-nascidos das mães, simplesmente porque essas mães tinham uma tendência ou comunista ou de esquerda. Tanto é que são chamados filhos da ditadura na Espanha. Aí eu pergunto, esses filhos da ditadura não são fruto da falta de respeito da dignidade da pessoa humana, que eu coloquei aqui antes? Sim. Por isso que o Brasil, ele também é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos. Falou aí? Avançando. Bom, acho que é sobre o aborto, né? A gente termina aí. Avançando. Vamos para a declaração. Oi. No caso aí do feto anencefalo, precisa de autorização da justiça não, né? Nesse caso aqui? Não, vai precisar da autorização da mãe só. Da mãe. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Dúvida? Não? Então, seguindo aí, dentro de direitos humanos, a gente vai falar sobre algumas liberdades garantidas, tá? E que eu vou falar também mais pra frente. E dentro dessas liberdades, eu vou falar das liberdades constitucionais. Liberdades constitucionais, tá?
dentro dessas liberdades constitucionais, a gente vai trabalhar algumas. Por exemplo, liberdade de opinião, consciência e crença, consciência e crença, de consciência e crença, expressão, locomoção e reunião. Expressão, locomoção e as liberdades de reunião, tá? As liberdades garantidas aí constitucionalmente, tá? Liberdade de opinião, consciência e crença, expressão, locomoção e reunião. Vamos começar lá com a liberdade de opinião. Primeira coisa, a liberdade de opinião, ela não é absoluta. A liberdade de opinião, ela não é absoluta, que também é uma característica dos direitos humanos, tá? A limitabilidade. Os direitos humanos são limitados. Então, liberdade de opinião, ela não é absoluta. Por exemplo, é vedado o anonimato. É vedado o anonimato. Consciência e crença. O que é essa liberdade de consciência e crença? A liberdade de consciência e crença. Na liberdade de consciência, nós temos a consciência política, filosófica ou científica. Política, filosófica ou científica, por exemplo, tá? A liberdade constitucionalmente garantida de crença é a liberdade de você ter ou não uma religião, tá? Ter ou não uma religião. Tanto é que o Brasil é considerado um estado laico. Ah, professor, todos os países do mundo são assim? Não. Alguns países do Oriente Médio, alguns países da Ásia Central, da Ásia Meridional, são considerados países teocráticos. Ou seja, eles são regidos pela lei religiosa. Né? Bom, a liberdade de expressão, ela vai ser independentemente, eu botei, eu acho. Independente de censura ou licença. Independente de censura ou licença. Tanto é que aqui no Brasil a censura ela é vedada de maneira absoluta. Poxa, professor, mas não tem direito absoluto. Beleza. Mas a censura ela é aceita de alguma forma aqui no Brasil? Não. Vamos lá. O caso de discurso de ódio no Brasil. Se um cara faz um discurso de ódio, por exemplo, contra gays, né, contra homossexuais, ou diz que é a favor do nazismo. Veja, aí eu não vou censurar a opinião do cara. Ele pode falar isso? Pode. Ele pode se expressar? Pode. Só que ele vai responder por tudo aquilo que ele vai falar. Tanto é que a Constituição, dentro da Constituição nós temos lá os dispositivos que vão punir o discurso de ódio. O discurso de ódio. A própria Constituição já proíbe, por exemplo, você distribuir e produzir a suástica nazista. Já em outros países, essa liberdade ela é absoluta. Nos Estados Unidos é assim. Os caras saem na rua com camisa de Hitler, com a suástica nazista e dizendo que odeia gays, negros, né? Gays, negros e latinos. Lá pode. Aqui não pode. Beleza? Mas isso não é censura. Pergunta de prova. Cabe censura no Brasil? Não. Não há hipótese de censura. Ah, professor, mas ali no centro
está tendo uma peça de teatro e tem cena de sexo explícito no palco. Os atores transam no palco. Pode proibir? Não. O máximo que pode ser feito é classificação indicativa. Proibido para menores de 18 anos. Inclusive, existem... Oi? São os filmes. Que, inclusive, é proibido, mas se estiver acompanhado do responsável, pode entrar. É numa apresentação artística que tinha um cara nu, né? Aí entrou os pais da criança, junto com essa criança, e ela foi assistir essa apresentação aí. Pode? Pode. Beleza? Vai fazer o quê? Beleza? Vamos lá. A liberdade de locomoção. Se houver restrição de liberdade de locomoção no Brasil, por exemplo, qual o remédio constitucional cabível? Habeas corpus. Beleza? Liberdade de locomoção. Massa. A liberdade de locomoção, ela é absoluta? Não. Existem 3 restrições. Eu posso restringir a locomoção de uma pessoa em 3 casos. Primeiro, prisão em flagrante delito, né? Flagrante delito. Segundo caso, ordem escrita e fundamentada de um juiz. Ordem escrita e fundamentada de um juiz. Qual o terceiro caso possível de restrição da locomoção? E prisão militar. Aqui é prisão militar, viu? Prisão militar. A Constituição diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Mas eu posso restringir a liberdade de locomoção de uma pessoa em tempo de paz? Posso. Está aqui. Flagrante delito, ordem escrita fundamentada do juiz e prisão militar. Isso. Lembrando aqui que nós vimos em constitucional. Prisão militar cabe habeas corpus, sim ou não? Calma. Em regra, a regra. Não. Cabe, o STF entende que cabe se a prisão for ilegal. Beleza? Cuidado com isso. Você pensa, ó, não há possibilidade de você restringir a locomoção de uma pessoa em tempo de paz. Claro que há. Basta eu sair aqui na rua e roubar um celular. Aí vem a polícia, me prende. Restringiu minha liberdade de locomoção. Simples assim. Beleza? Vocês estão me entendendo, velho? Então, né? Oi. O caso da pensão? Ordem escrita e fundamentada de um juiz. Você está devendo pensão alimentícia. O que é que o juiz faz? Prende o infeliz. Ordem escrita e fundamentada. Beleza? Vamos lá. Agora, locomoção, né? E reunião. Liberdade de reunião. Ela é absoluta no Brasil? Não. Existem os requisitos, né? A reunião. Primeiro, quais são os requisitos? Ela deve ser pacífica, não é isso? Pacífica e sem armas. Pacífica e sem armas, não é isso? Deve ser em local aberto ao público. Aberto ao público. Outra característica da reunião. Não pode frustrar outra reunião. Não pode frustrar outra reunião marcada para o mesmo horário e local. Beleza? Eu preciso de autorização? Não. Né? Não precisa de autorização. De autorização
Exigido apenas aviso prévio. Pacífica, sem armas, aberta ao público, não pode frustrar outra reunião e não precisa de autorização. Exigido apenas o aviso prévio. Para a garantia dessas liberdades constitucionais aí. Dúvidas até aqui? Por isso que eu falo, direitos humanos e direito constitucional eventualmente vai estar se esbarrando, é muito parecido. Só uma coisinha ou outra que vai mudar quando eu estiver falando da Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Vamos almoçar. Posso apagar esse lado aqui? Posso, né? Ó, direito do preso, tá? Quais são os direitos que o preso tem, garantido aí pelos direitos humanos e também garantido no Brasil? O preso, ele tem o direito de ficar calado. Aí você fala. Ficar calado, né? Ó, ele tem o direito de ficar calado. Por que ele tem esse direito? Porque ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Agora, se liga. Se liga. Olha só. Filme americano. Como é que o filme americano diz? O cara chega e prende o cara. FBI, prendeu o cara. Calma, viu? Calma. Prendeu o cara. Aí diz assim, você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser poderá ser utilizado contra você no tribunal. Quem nunca ouviu isso, desde pequenininho, em filme americano? Pronto. Isso serve para o Brasil? Não. Esqueça isso. Beleza? Tudo que você disser poderá ser utilizado contra você no tribunal. Meu irmão, se você prende o cara e ele continuar falando um monte de bobagem, tudo que ele fala não pode ser utilizado contra ele. Inclusive, o preso tem o direito de mentir. Vocês sabem disso, né? O preso pode mentir e nem isso ele vai ser responsabilizado. A única pessoa que tem o dever de falar a verdade no Brasil é a testemunha. O preso pode mentir, inclusive. Beleza? Outro direito do preso. Vocês, futuros policiais, cuidado, viu? Ele tem direito à integridade. Eu não entendi essa risadinha, velho. Ó. Ele tem direito à integridade física e moral. Pessoal, integridade física e moral é um direito garantido do preso. Cuidado, muito cuidado com isso. Tá? Outro dia eu fui com um amigo meu, que é policial civil, e ele foi nessas lojas que vendem material para polícia, né? Armamento e tal, ele foi comprar uma algema nova. As algemas, elas vêm com um dispositivo, não sei se vocês sabem, ela vem com um dispositivo que evita que ela estrangule, né, o braço do cara. Porque é o seguinte, a algema, ela vai fechando com a trava. Ela vai fechando. O preso no Brasil, muitos deles utilizam do seguinte artifício. Ele fica mexendo os braços, cuidado, você que vai trabalhar na polícia, ele fica mexendo os braços para que a algema aperte e machuque o braço dele. Para quando ele for fazer o exame de corpo de delito, ou quando estiver na frente do juiz, ele fala, ó, aqui, ó, o que fizeram comigo. Aí o que acontece? As algemas hoje elas já vêm com a trava, que ela chega numa certa parte, ela para, e aí ela não vai apertar o cara. Beleza? Integridade física e moral é um direito dele. Tranquilo até aí? Essa vocês vão gostar mais ainda do que as duas anteriores. A terceira, vamos lá. Direito do preso. Ele tem direito de saber os responsáveis por sua prisão. Aí já me disseram isso. Você prende o cara, aí ele vai perguntar o seu nome. Qual o seu nome? Aí você, Steve, né? Você diz isso. É Steve. Meu nome é Steve dos Santos. E o dele? Steve dos Santos da Silva. E aí vai. Mas vamos lá. No Brasil, isso aqui é fato. Eu, por exemplo, eu vou trabalhar como escrivão de polícia. Eu vou estar lá sentadinho fazendo BO. O cara que está na minha frente, ele tem o direito, é direito dele, exclusivo sai no documento, de saber o meu nome completo. E saber também, vai sair, não se assuste, viu? Vão se acostumando com isso vocês que vão virar polícia, que vão entrar na carreira policial. Isso é normal no ordenamento jurídico.
Não vá dar uma de super-herói, porque você se lasca. Você se lasca. Você vai pegar o cara, você vai levar ele até a autoridade policial, até o delegado, e ele tem o direito de saber o nome de todo mundo da guarnição que o prendeu. Isso é direito garantido do preso. Professor, não concordo, não interessa. Se cair na prova, você vai botar que sim. Beleza? E não só na prova, isso aqui é na prática. Isso aqui é na prática. Não vá dar uma de super-herói. É isso que eu falo. Lembram daquele caso no Rio de Janeiro dos 2 policiais que mataram os 2 traficantes que estavam no chão. Os caras levaram um tiro. Vocês lembram desse caso? De uma menininha que levou um tiro de bala perdida na escola. Aí os caras estavam trocando tiro com os caras. Que alguém filmou. Né? Meu irmão, você pode estar no meio da floresta amazônica. Se você matar alguém ou fizer qualquer coisa, vai passar. O macaco vai sair com o celular assim, ó. Do nada, o celular vai sair e vai lhe filmar. E quem é que vai pagar? Você. Por isso que eu estou dizendo. Vai ser polícia, evita certas coisas. O que acontece? Você vai agir certo e você vai responder processo, normal. Nesse caso no Rio de Janeiro, os 2 policiais, tinha alguém filmando. Eles atingiram os traficantes. Normal, legítima defesa. Os caras estavam de AK-47. Aí os caras estavam no chão. Eles vieram, aí mataram os traficantes que estavam no chão. Eles executaram. Não há outra palavra. Eles executaram os caras. Beleza? Executaram. Aí você fala, aí muita gente começou a discutir na televisão. A Globo é um lixo, não sei o quê. Os caras estão certos mesmo, tinha que ter matado. Não, não estão. Aí você vai falar, poxa, professor, por que não? Você vai virar polícia e está sendo contra os caras. Não, não estou sendo. É porque o saldo é negativo. O saldo é negativo. Veja, eu tinha 2 policiais e 2 traficantes que foram feridos, estavam no chão. Se os 2 policiais prendessem os 2 traficantes e levassem até o hospital, sei lá, não estava no Rio de Janeiro? Ia pelo Rio Grande do Sul. Né? Mas levava. Mas levava os caras. Aí o que acontece? Eu tenho 4. 4 caras. Veja, os 2 policiais e 2 caras feridos. Se os 2 policiais fossem lá e fizessem o que a lei manda, prendessem os caras e levassem até o hospital, nós teríamos 2 traficantes presos e 2 policiais nas ruas. O que aconteceu? Eles mataram os 2 traficantes. 2 traficantes mortos e 2 policiais presos. O saldo é negativo. 2 policiais a menos na rua. Beleza. Os caras vão responder, correm um risco grande de perder a farda e vão para a rua. Aí eu pergunto, quando ele for para a rua, que perguntar para a sociedade, sociedade, me ajude, o que a sociedade vai fazer? Vai dar as costas. Entendeu a ideia? Então é isso. Tem que aplicar aquilo que a lei diz. Tá? Então, saber os responsáveis por sua prisão é direito do preso. Outra bem legal que vocês vão amar. Ele tem direito a um advogado, não tem? E ele também tem direito à assistência à família. A família do preso. O preso tem direito à assistência da família dele enquanto ele estiver preso. E o que mais ele tem direito? Ele tem direito a advogado. Se ele não puder pagar, o Estado paga. Ou seja, a gente. Direitos do preso aí. Beleza? Não, não sei. Sinceramente, não sei. Porque o auxílio reclusão ele não é tão simples assim, viu? Eu vou colocar aqui esse tópico também, que você falou. Não, eu vou falar sobre isso. Veja. Ele tem direito a advogado e ele tem direito à assistência à família. Beleza? Auxílio reclusão que foi perguntado aqui. O auxílio reclusão não é só assim não, viu? Também não traga a opinião desses jornais. Tá preso, tem direito. Não é assim. O cara tem que preencher uma série de requisitos para que a família tenha direito ao auxílio reclusão. E aí vai depender muito de uma série de nuances do direito, da lei, que para sua prova não interessa. Você só precisa saber que a família tem direito à assistência. Beleza? Outro direito, como o amigo ali falou. Outro direito. A família
deve ser informada alguém da família ou alguém que o preso queira indicar, tá? Deve ser informada do local da sua prisão. Pessoal, aí você fala, professor, por que tudo isso? Como eu falo, hoje a sociedade paga uma conta de um saldo que foi deixado pra gente, um saldo negativo que foi deixado, que ainda é do período da ditadura militar. Muita gente era presa e simplesmente sumia, desaparecia. Tem gente que até hoje procura familiar, simplesmente desaparece. Ah, professor, era bandido. Aí é uma outra discussão. Algumas pessoas, sim, tinham algum envolvimento com alguma coisa. Outras, não. Não. Bastava você ser parecido com alguém. Às vezes acontece. Eu estou andando nas ruas, às vezes eu chego numa loja, várias vezes. Eu até brinco que às vezes eu tenho medo de um dia eu ser confundido com um bandido. Porque às vezes eu estou... Rapaz, você não é irmão do fulano que trabalha no sei onde? Não, eu não tenho irmão. Acontece. E o cara não pode ser preso assim, de maneira enganada? Pode. Recentemente, no Rio de Janeiro, um cara foi preso, acusado, eu não sei se foi de roubo, alguma coisa assim, porque a identidade dele, ele tinha perdido e o nome dele era igual ao do cara que tinha cometido crime em outro estado, não sei onde. O cara ficou meses preso e sem dever nada. Acontece. Acontece. Acontece muito. Aí veja, se esse seu amigo ficou preso, veja só. Aí eu pergunto, em outras épocas, é por isso que eu digo, galera, direitos humanos não é para proteger bandido. Claro que às vezes os caras exageram, mas direitos humanos é para proteger as pessoas normais, nós meros mortais, do Estado. O Estado é o braço forte. Meu irmão, quem é que vai bater de frente com o Estado? Como é que eu vou bater de frente com o Estado? Veja, se eu sou preso, a minha família tem o direito de saber onde é que eu estou. E se eu fui preso enganado? Por isso que a gente paga essa conta. Entenderam aí a ideia? Não é, professor, tem que ser assim. Não. Tem que ter um meio termo. A virtude está no meio termo. Não basta ser 8 nem 80. Você tem que buscar ali o meio termo para tudo. Beleza? Bom, dúvidas até aqui? Não, né? Essa é a parte dos direitos do preso, que eu acho que é a parte que todo mundo mais gosta quando eu estou dando aula em sala de carreira policial, né? Todo mundo adora essa parte. Bom, vou avançar aqui para o próximo tópico, que é a Declaração Universal. Eu vou apagar aqui, tá? Vou falar agora da Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Declaração Universal de Direitos Humanos. Ou também conhecida como DUDH. A Declaração Universal de Direitos Humanos, para sua prova, ela é muito simples. Tem um preâmbulo, 7 considerações e 30 artigos. Rapidinho você faz a leitura, tá? A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela nasce a partir da Resolução 217-A das Nações Unidas. E para ser mais preciso, do dia 10 de dezembro de 1948. Não confunda essa data. A ONU foi criada em 45 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, 3 anos após, ok? Resolução 217-A, essa resolução aqui, do dia 10 de dezembro de 1948. Beleza? E aí eu vou falar sobre alguns tópicos que eu considero muito importantes dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos. Muito importantes. Claro, existem artigos lá que são fundamentais que você faça a leitura. Muitas vezes você vai fazer a leitura do artigo e você vai lembrar da própria Constituição Federal. Porque a Constituição Federal ela é uma cópia da Declaração Universal de Direitos Humanos. Claro que mais bem explicadinha. Por exemplo,
dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos o artigo 15 da DUDH. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu artigo 15, fala sobre o direito à nacionalidade. Direito à nacionalidade, no artigo 15. Veja, o artigo 12 da Constituição fala sobre nacionalidade. Aí diz lá que serão considerados brasileiros natos. Aí ele fala, artigo 12, inciso 1, a linha A, a linha B e a linha C. Beleza? E vai falar também sobre os naturalizados, no inciso 2. Já a Declaração Universal de Direitos Humanos ela é muito direta, muito objetiva. Ela diz o seguinte, todos têm direito a ter uma nacionalidade. Ou mudar de nacionalidade. Acabou. Por que ela fala isso? Porque a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é o primeiro documento... Oi. Não, não tem essa limitação não. Isso vai depender do ordenamento jurídico de cada país. Aqui no Brasil, você muda de nacionalidade, você pode recuperar a nacionalidade depois? Pode, através de ação rescisória. Sem problema nenhum, se você perde a nacionalidade brasileira. No caso do naturalizado, né? Agora, no caso do brasileiro nato, quando requerir a nacionalidade novamente, vai ser nato? Se pro CESP, ele volta como ele era. Nato. Vamos relembrar isso aí. Vamos relembrar com calma, sem desespero. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, o cara é brasileiro nato. Eu sou nato. Existe possibilidade de eu perder a minha nacionalidade, sim ou não? Sim. Basta eu optar por outra nacionalidade. Fui para os Estados Unidos, porra, é legal aqui, quero ser americano. Aí vou e me naturalizo. Eu perco a brasileira. Salvo em 2 casos. Se houver reconhecimento da nacionalidade originária. Vou falar mais simples. Os Estados Unidos estão dizendo assim, meu irmão, eu estou te dando a naturalização americana, mas eu reconheço que você também é brasileiro. Pronto. Aí eu fico com as 2. Ou, se os Estados Unidos dizem assim para mim, tu quer ficar aqui para trabalhar, então se você quiser trabalhar aqui, você vai ter que se naturalizar. Pronto, também não perco a brasileira. Acontece muito com jogador de futebol. Beleza? Agora, eu perdi a minha nacionalidade, porque eu optei por outra. Então eu não sou mais brasileiro, eu sou estrangeiro. Mas se eu voltar para o Brasil e quiser voltar a ser brasileiro, eu volto como nato ou como naturalizado? A doutrina diverge. Mas para o CESP, você volta como era. Se você era nato, volta como nato. Se era naturalizado, vai voltar como naturalizado. Beleza? E para vocês que vão fazer PM Alagoas, Banca CESP, tem que saber isso. O cara volta como era. O CESP já perguntou isso. O cara era brasileiro nato, foi para fora, ganhou outra nacionalidade. Quando voltou para o Brasil, voltou como naturalizado. Questão é errada. Tirei a dúvida de vocês? Beleza? Então vamos lá. Direito à nacionalidade. Como eu estava falando aqui, a Declaração Universal de Direitos Humanos foi o primeiro documento em escala global. Primeiro documento em escala global, ou seja, o primeiro documento que falou sobre direitos humanos para todas as pessoas do planeta. A pergunta é, um país não é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele não assinou. Se ele não assinou, as pessoas desse país têm direito aos direitos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sim ou não? Sim, porque a declaração atinge a toda a raça humana. Beleza? Pronto. Voltando para cá, o artigo 15 fala sobre nacionalidade. O que é isso? É um vínculo jurídico com o país. É um vínculo jurídico com o país. Tá? O artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela deixa bem claro que todos têm direito a ter uma nacionalidade. Para quê? Para evitar a figura do apátrida. O que é o apátrida? Que não possui nacionalidade.
é o conflito negativo de nacionalidade. Estão lembrados disso? Quando é que eu tenho um conflito positivo de nacionalidade? Quando a gente trata da figura do polipátrida. Ou seja, o cara que tem mais de uma nacionalidade. Isso é o conflito positivo. Vocês estão me entendendo? Veja, eu sou brasileiro nato. Aí fui morar na França, me naturalizei francês. Eu sou um polipátrida, porque eu sou brasileiro e francês. Isso é o conflito positivo de nacionalidade. Então, qual é a ideia do artigo 15? Evitar a figura do apátrida. Porque se o cara é apátrida, ele não tem vínculo jurídico com o país. Então, muitos direitos ele vai deixar de exercer. Oi? Você está falando na questão da Palestina? Não, do Estado de Israel, depois da guerra. O Estado de Israel no Oriente Médio, justamente para isso. Para criar uma área, um território que tenha vínculo jurídico com as pessoas daquele lugar. Beleza? Dúvidas até aqui? Não, né? Vamos avançar. Vou para o próximo quadro aqui, tá? Outro artigo que eu considero importante para a sua prova, como eu sempre falo, é o artigo 26. Pessoal, obviamente que eu não vou colocar todos os artigos aqui. Isso aqui você vai ter que fazer uma leitura, que é muito simples. Mas o artigo 26 da DUDH, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele fala sobre o direito à educação. E lá você vai encontrar 4 modalidades de educação. Dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos. 4 modalidades de educação. Quais são essas 4 modalidades? Eu tenho a educação elementar, educação elementar, educação fundamental, o ensino técnico e o ensino superior. Elementar, fundamental, técnico e superior. O artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que todos têm direito à educação, nessas 4 modalidades. Claro que isso vai mudar de país para país. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio. Nos Estados Unidos você tem o elementary school, high school. Vai mudar de país para país. Ok? Mas a declaração fala sobre esses 4 itens aqui. Essas 4 modalidades de educação. Elementar e fundamental. Esses 2 aqui, ela diz o seguinte. Que eles são gratuitos. Pelo menos. São gratuitos, pelo menos. É isso que diz a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ok? Mas ele diz o seguinte, que a educação elementar, ela vai ser o quê? Obrigatória. O que a banca vai dizer? Vai dizer que a fundamental é obrigatória. Errado. Obrigatório é o elementar e não o fundamental. Mas os 2 são gratuitos. Pelo menos. Não quer dizer que devem ser gratuitos obrigatoriamente. Qual a idade, professor, de elementar e fundamental? Não interessa, porque não tem isso na Declaração Universal de Direitos Humanos. Beleza? Oi? Então, vamos lá. O técnico, que é uma das modalidades da Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui, esse técnico, ele deve ser acessível a todos, ok? O ensino técnico, ele deve ser acessível a todos. E o superior, ele é baseado, baseado no mérito. O famoso vestibular, né? O Enem e os vestibulares da vida. Então, o ensino técnico ele deve ser acessível a todos e o superior baseado no mérito. Dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos.
Tá? Dúvidas? Perguntas? Não? Vamos lá. Esse técnico aqui, ele diz que é acessível a todos. Mas no caso do IFAL, no caso do Senai, como eu estou falando, para a sua prova de direitos humanos, se a questão for de direitos humanos, ele não pode perguntar nada além disso. Nada de idade, se é uma escola técnica, se é um Senai, o Sistema S, não importa. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. A Declaração Universal de Direitos Humanos é um documento global. Então, quando você fizer a leitura, você vai perceber que ela fala de maneira muito superficial. Por quê? Porque ela tem que atingir o maior número de países possíveis. Como eu falei antes, ensino elementar e fundamental vai mudar muito de país para país. Estados Unidos, high school. Aqui no Brasil, nível médio. É igual? Não, não é igual. Porque cada país tem a sua característica. Ele vai te perguntar idades ou coisas do tipo de acesso? De jeito nenhum. Beleza? Posso avançar aqui? Vamos lá. Outro tópico que é falado também dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos. Que horas, por favor? 8h30, né? Só vou terminar esse tópico e fazer um intervalo, beleza? Outro tópico é sobre a família. Família. Lá diz assim, que a família é o núcleo natural e deve ser protegida, né? A família é o núcleo natural e deve ser protegida. E aí, tanto pelo Estado quanto pela sociedade. E aí você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com essa parte. Ele fala o seguinte, que a família, a Declaração Universal de Direitos Humanos, diz que a família é um núcleo natural e deve ser protegida tanto pelo Estado quanto pela sociedade. A família. Cuidado, porque eu já vi questões de banca dizendo o seguinte, que o casamento é o núcleo natural e fundamental da sociedade, devendo ser protegida pelo Estado. Errado, não é o casamento, é a família. Porque família é lato sensu, é muito mais amplo. Porque quando a gente pensa em família, você pensa em casamento entre homem, mulher e criança. Né? Homem, mulher, criança, família. E não é isso. Como eu sempre falo, essa sala aqui pode ser caracterizada como uma família. E deve ser protegida pelo Estado também. E pela sociedade. Beleza aí? Repito, eu já vi questões cobrando e trocando família e colocando o casamento. A Declaração Universal de Direitos Humanos fala sobre casamento? Sim. Só que ela diz que o casamento deve ser proibido, no caso de casamento forçado, que ninguém deve ser obrigado a casar, e também é proibido para menores de 18 anos. Desculpa, eu falei menor de 18? Errei. Para menores de idade. Veja, eu falei menores de 18 anos por força do hábito, mas o que eu falei está errado. Porque na declaração não fala nada em idade. Ela fala que o casamento não deve ser realizado por menores. Tá, professor, e essa idade é o quê? Não interessa. Porque menor de idade no Brasil é menos de 18. Eu posso dizer que em outro país também é menos de 18? Não, eu não tenho como saber. Então tem essa ideia. Beleza aí? Valeu? Nos Estados Unidos tem essas diferenças. Por exemplo, tem de 21 anos, mas o cara já pode tirar a habilitação com 16. Tem essas diferenças. Né? Beleza aí? Vamos fazer um intervalo, já a gente volta. E essa parte de não ser obrigado a casar é massa, né? Agora a gente vai falar quem tem competência para apresentar petições. Competência para apresentar petições. Como assim? Quem tem competência para levar até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma petição
que fale sobre o desrespeito aos direitos humanos. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas do Estado parte, que faça parte da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tá? Ou ONG reconhecida por pelo menos um estado parte. Quem tem competência para apresentar petições à Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Veja, eu fui preso de maneira ilegal e fui torturado pelas autoridades penitenciárias. Fui torturado. Veja, eu posso levar uma petição até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que o Brasil responda na Corte Interamericana? Posso, eu apresento direto à comissão. Ah, mas eu tenho medo. Eu entrego para uma ONG aqui do Brasil e a ONG me representa lá. É possível isso? Sim. Beleza? Bom, acho que dentro de comissão é só isso. Agora a gente vai para a Corte. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Que aí depois eu vou falar sobre as diferenças de cada uma delas, tá? Vamos lá. Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Pessoal, se é uma corte, ela julga. Se é uma corte, ela julga. Então, se ela julga, qual vai ser a composição dela? Por juízes, né? Composição. A composição da corte é por 7 juízes. 7 juízes. E aí, cuidado, porque aqui eles já podem trocar membros por juízes. E lá, falar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é formada por 7 membros. Tá errado, são 7 juízes, tá? Vamos lá, 7 juízes nacionais de alta autoridade. Esse aqui é mais simples, né? Esses 7 juízes aqui é vedado mais de 2 juízes de mesma nacionalidade. Dois juízes de mesma nacionalidade. Ah, a votação. Como é que ocorre a votação? Votação por Assembleia Geral. Por Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral, ela deve ser secreta e os votos da maioria absoluta. Maioria absoluta. Vamos lá. Competência para submeter casos. Competência para submeter
Quem é que tem competência para submeter casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Para que ela julgue. A primeira delas, a própria comissão, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou um Estado parte. Ou um Estado parte. Outra questão que pode cair na sua prova. Quórum mínimo para deliberações. Tá? Eu vou colocar aqui. Quórum para deliberações. Isso aqui caiu na prova, eu acho 2017 ou 2016, não lembro agora, para diplomata. O quórum mínimo exigido para deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual é o quórum? 5 juízes. Só isso. Quórum mínimo. 5 juízes. Não confunda quórum com composição. A composição são 7 juízes. Mas a quantidade mínima para votar são 5. Tem que ter 5 lá na hora. Cuidado, que eles vão falar que a composição é de 5. Ou eles vão falar que o quórum para deliberações é de 7 juízes. Tá errado. O quórum para deliberação é de 5 juízes. Tá? É a quantidade mínima de juízes para votar um caso, né? Para tomar uma decisão, porque a sentença ela é inapelável, ela é definitiva, não cabe mais recurso. Tranquilo até aí? Bom, basicamente é isso, né? Só falta a sentença, ela deve ser fundamentada, definitiva e inapelável. Eu vou colocar aqui no cantinho sobre a sentença. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é definitiva, ela é inapelável, definitiva, inapelável e fundamentada. Ela tem que ser fundamentada também. Pronto. Está aqui o quórum de deliberação e os 2 órgãos de proteção aos direitos humanos do Pacto de São José da Costa Rica. Esses 2 quadros, eu acho os 2 quadros assim fundamentais, porque ele separa bem o que é comissão e o que é corte. Tem uma coisinha ou outra que é parecida, mas você tem que saber diferenciar. Pessoal, entenda o seguinte. Parem um pouquinho as canetinhas nervosas aí e preste atenção no que eu vou explicar. O que é a comissão? A Comissão Interamericana, ela vai receber a petição. Veja, eu fui torturado pelo Brasil. Exemplo, eu pego uma petição, chego aqui na comissão e digo aqui, comissão, o Brasil me torturou. O Estado brasileiro me torturou. Aí a comissão vai pegar isso aqui e vai dizer, corte, julgue. Veja, eu não posso ir direto na corte. O caminho primeiro é o quê? Comissão. Só quem pode ir até a corte é a própria comissão que pega o caso e joga para a corte ou um Estado parte. Beleza? Tem que saber isso aí. A comissão ela é formada por 7 membros. Mandato de 4 anos. A exceção são 3 membros que têm mandato de 2 anos. Professor, não entendi. Não é para você entender, é para você decorar isso aqui. Tem muita pergunta aqui se o cidadão pode pedir. Tem muita pergunta. Quer ver? Eu já vi pergunta em questão de prova que diz assim, um cidadão que foi torturado deliberadamente por muitas vezes por um Estado. Nesse caso excepcional, ele pode ir direto até a corte. Errado. O caminho é esse. Comissão e depois corte. Beleza?
Vou falar de novo. Não entendi isso aqui, professor. Não é para entender, é para você decorar. Que os caras vão cobrar na prova isso aqui. Cuidado. Ele vai falar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é composta por 7 juízes. Já errou. Já está errada. Cuidado para não errar isso na prova. Esse 7 aí não precisa ser formado em nem nada, só ter esse conhecimento de direitos humanos. Sim, não precisa ser formado, não. Basta conhecimento na área de direitos humanos. A alta autoridade. É subjetivo isso. Beleza? Aqui não. Tem que ser juiz. Beleza? Outra coisa. Que aí vem um detalhezinho que é um pouco mais aprofundado em relação à corte. Recentemente, essa semana, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso pode cair na sua prova. Por quem? E por que motivo? Vamos lá. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela morte, pelo assassinato do repórter Vladimir Herzog durante a ditadura militar, em 1975. Isso. Ele trabalhava na TV Cultura, Folha de São Paulo e tal, na TV Cultura. E aí ele foi convidado até eu esqueci, DECOI, eu esqueci o nome da sigla agora, desculpa, mas depois eu vou lembrar. DOI-CODE, parece que é uma coisa assim. Pronto. Ele foi convidado para dar um depoimento lá, né, para ser interrogado, durante a ditadura militar. E aí ele foi torturado e morto. O que é que o Estado brasileiro fez? Pendurou ele pelo pescoço e disse que era suicídio. A esposa dele entrou contra o Estado brasileiro e o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, a esposa dele já até morreu. O Estado de São Paulo foi obrigado a retificar o atestado de óbito dele, que o atestado de óbito dele tinha morte por suicídio. E lá, o novo atestado de óbito dele disse que ele foi morto após tortura e por grave, tortura psicológica e física, etc, etc. Teve todo esse aspecto. Então, os direitos humanos dele foram feridos nesse sentido. Então, vejam, onde é que eu quero chegar? Isso pode ser cobrado na sua prova sobre o Vladimir Herzog? Pode, porque o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Beleza? Vamos lá. Um detalhezinho um pouco mais aprofundado. A Constituição Federal, ela veda o Tribunal de Exceção. O juiz ou o Tribunal de Exceção. Mas o Pacto de São José da Costa Rica, ele permite um juiz ad hoc. O que é um juiz ad hoc? Rapidinho isso aqui. Juiz ad hoc. O juiz ad hoc é o mesmo que juiz de exceção. O que é um juiz ad hoc? O Pacto de São José da Costa Rica permite um juiz ad hoc ou juiz de exceção. É permitido. Como assim? Exemplo, tem um juiz que é brasileiro lá. E aí o Brasil vai ser julgado. E aí ele acha que não vai ser imparcial, que ele não consegue julgar o Brasil. Então o que ele faz? Nomeia um juiz ad hoc. Ou seja, ele chama um juiz de outro estado parte para julgar esse caso. Então é possível juiz ad hoc, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica? Sim. Sim, é possível. Beleza? Outra pegadinha que eles podem fazer com vocês, nos 7 juízes nacionais, é vedado mais de um juiz da mesma nacionalidade, e eles são escolhidos por votação de Assembleia Geral, essa votação é secreta e maioria absoluta. Eles podem trocar por maioria simples, ou qualificada, esse tipo de coisa. É maioria absoluta. Beleza? Decorem esses 2 quadros aqui, da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Desenhe ele, cole na sua parede e olhe todos os dias, porque ele pode cair na sua prova. Lembrando que no passado, na prova da PM Alagoas 2017, não caiu nenhuma questão do Pacto de São José da Costa Rica. Qual é a chance de cair esse ano? Maior do que esse quadro. É enorme. Não, aí a sanção ela vai ser para o país em si, né? Pra, por exemplo, no caso do Vladimir Herzog, para retificar
o atestado ou uma indenização para a família. Mas a sanção não é econômica para o país internacionalmente, não. Mas no caso, se a autoridade que cometeu a atestado, se ela tiver viva, ela responde, ou é só o Estado que responde? Aí vai depender do ordenamento jurídico interno. Porque aí, nesse caso, aqui no Brasil, dependendo do crime, pode ter prescrevido. Muitos caras que cometeram crimes durante a ditadura militar, o crime prescreveu. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.